Essa é a história de Ló, um homem que escolheu a aparência e a abundância. Ele viu as campinas das terras de Sodoma e pensou ter encontrado prosperidade, sem perceber que caminhava para o coração da corrupção. Agora, levado cativo, diante do perigo e da destruição, seu destino e o da sua família estão em jogo. Esse é o resultado de escolhas feitas ao longo de sua jornada. E o que vamos conhecer hoje é como coragem, decisões e fé moldam cada passo dessa história. Começa agora uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia. O protagonista de hoje é um personagem bíblico pouco falado, mas carrega consigo uma história de escolhas e pecado. Ló não era apenas um viajante qualquer. Ele era sobrinho de Abraão, filho de Harã, e desde cedo caminhou ao lado do tio na jornada rumo à Terra Prometida. Mas a vida de Ló é marcada por uma escolha decisiva: deixar as terras de Abraão e partir. Enquanto Abraão seguia em Canaã, confiando na promessa divina, Ló trilhou um caminho diferente, motivado pela abundância que seus olhos contemplaram. A Bíblia relata que Ló levantou os olhos e escolheu a planície fértil do Jordão. A terra era bem irrigada, semelhante ao Jardim do Éden e às terras do Egito. Essa decisão parecia vantajosa aos olhos humanos, mas o levaria a viver próximo a um ambiente corrompido. A caravana de Ló partiu. O trajeto inicial o fez atravessar parte das colinas de Hebrom e a região montanhosa do sul de Canaã. Foram dias e noites de peregrinação até descer as colinas. Ló chega às terras de Sodoma. Lá, ele vê abundância. Seus olhos brilham, mas o que parecia abundância era uma terra corrompida. Ló era um estranho em terras desconhecidas. Nem ele, nem sua família sabiam ao certo o que viria a seguir. Então, ele prefere primeiro observar, ao invés de entrar na cidade de Sodoma. Primeiramente, ele arma as suas tendas perto da cidade. Com ele estavam sua esposa, suas filhas, seus servos e rebanhos. Ali, ele se estabeleceu e tocou sua vida de forma discreta. Aos poucos, Ló foi se aproximando do povo de Sodoma. A atração pelo conforto e pela vida urbana era tentador. A perda da simplicidade e da fé era inevitável. O apóstolo Pedro afirma que sua alma se afligia diariamente ao ver as práticas perversas dos habitantes. Ló não participava ativamente da corrupção, mas convivia com ela, sofrendo em silêncio. Esse dilema interior o tornou um homem dividido, justo aos olhos de Deus, mas enfraquecido por suas escolhas. Ele tentou preservar seus valores, mas a força da cultura de Sodoma parecia sempre mais atraente aos olhos de sua casa. Criar uma família em um ambiente hostil e alheio à fé foi o maior desafio de Ló. O tempo passa. Ló ganha status e poder na cidade de Sodoma. Porém, esse reconhecimento social veio acompanhado do preço de viver rodeado pela corrupção. Antes mesmo da destruição de Sodoma, Ló enfrentou uma grande batalha. A primeira grande crise aconteceu quando 4 reis, liderados por Quedorlaomer, marcharam contra 5 reis da região, entre eles o rei de Sodoma. A cidade de Sodoma foi invadida. O medo e o caos tomam conta do lugar. Em meio à guerra, a cidade foi saqueada e os inimigos levaram consigo todos os bens, alimentos e habitantes, inclusive Ló,
e sua família. Ele, que havia buscado segurança e riqueza nas Campinas Férteis, agora se tornava prisioneiro, arrastado como despojo de guerra. Entre os sobreviventes, um homem conseguiu escapar e levou a notícia até Abraão. Ele não hesitou e reuniu 318 homens treinados em sua casa. Eles marcharam firmemente rumo às terras de Sodoma, todos unidos com um único propósito: salvar Ló e sua família das mãos dos reis inimigos. E então, numa ousada ação estratégica, Abraão reuniu seus homens e avançou sob o manto da noite. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos passos firmes e pela respiração contida dos guerreiros. Quando o momento chegou, eles atacaram com coragem, surpreendendo os inimigos em meio à escuridão. A batalha foi rápida e intensa, e os reis que antes pareciam invencíveis caíram diante da fé e da determinação de Abraão. Assim, Ló, sua família e todos os bens foram libertos. Não pela força de exércitos poderosos, mas pela mão de Deus que conduzia a vitória. Essa vitória não apenas devolveu a liberdade a Ló, mas também mostrou a diferença entre os dois. Enquanto Abraão caminhava pela fé e recebia o favor de Deus, Ló experimentava os perigos de suas escolhas, sendo salvo pelo pacto de sangue e lealdade familiar. Após o resgate, Abraão retornou com todos os libertos. No caminho, foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém, que lhe trouxe pão e vinho e o abençoou em nome do Deus Altíssimo. Esse encontro misterioso e profético selou a vitória como algo espiritual, não apenas militar. Após o resgate, Ló, apesar de ser liberto, voltaria para Sodoma, mostrando que a experiência não o fez mudar seu coração. Assim, Ló viveu por anos, cercado de desafios, prosperidade aparente, riscos invisíveis e uma cidade prestes a enfrentar o juízo divino. Nos próximos episódios, veremos como sua permanência em Sodoma trará consequências dramáticas para ele e sua família. A história de Ló é um alerta para todos os tempos. As riquezas e o status que conquistou não foram capazes de proteger sua família das influências de Sodoma. Sua vida revela que a verdadeira segurança não está nas campinas férteis ou nos muros de uma cidade, e sim na fé e no discernimento. Não perca mais histórias como essas aqui no nosso canal. Nos ajude a continuar levando a palavra de Deus. Compartilhe nosso vídeo, siga o nosso canal e deixe o seu like.